para finalizar a nossa parte da manhã. Ele que é, eu vou começar a falar, vocês já vão saber quem é. Ele que é o irmão mais velho de todos os palestrantes do Instituto Gente. Porque o pai é o Roberto, né? Mas ele que é o irmão mais velho de todos do Instituto Gente. E eu fico muito honrado de chamar ele para dividir esse palco aqui comigo, porque no último palco que nós estivemos juntos foi ele que me chamou. Então, recebam agora ele que não é só treinador, como ele é sócio no Instituto Gente do Roberto Chiniachik. Recebam um grande coronel que está disposto a dar a vida não só pelo Exército Brasileiro, como pelo seu país e por todos nós que estamos aqui. Um dos maiores líderes do nosso Instituto e o maior exemplo de liderança que eu já tive aqui dentro do Instituto. Recebam nosso grande mentor e recebam com toda a energia do Instituto Gente, pessoal, toda a energia do Instituto Gente para receber ninguém mais, ninguém menos que o grande comandante Antônio Medeiros, meu mentor, qualquer seu. Bom dia, pessoal. Deni, show de bola, parabéns aí pela condução. Fiquei muito honrado aí quando o Roberto idealizou esse trabalho e gostei muito de saber que foi aberto aí para o pessoal das nossas mentorias, nossos amigos, e eu estou acompanhando desde cedo, quietinho ali, só assistindo, e fico feliz de saber que tem quase 80 pessoas aqui nessa manhã de sábado para a gente falar sobre conhecimentos, sobre mudança de mindset, abertura de mente, e falar depois da Lília vai ser um grande prazer, viu, Deni? Porque a Lília falou sobre de onde vêm as boas ideias. E eu vou entrar para falar justamente de uma grande ideia, tá? De alguém que teve uma grande ideia. Vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa conversar hoje sobre um assunto que eu acho muito interessante, que é o seguinte, né? Sonhar grande não significa que você tem que iniciar grande. Então, hoje eu vou falar sobre o livro A Loja de Tudo. Esse livro foi escrito por um jornalista, na verdade, ele é uma bibliografia, e o jornalista Brent Stone, ele tem mais de 20 anos que ele está no Vale do Silício, e é um dos colunistas da Bloomberg, ele foi colunista do New York Times, enfim, uma pessoa experimentada em negócio, que conhece de negócios, e ele então viu um rapaz que saiu do porão e ganhou o mundo. Ele viu uma pessoa que iniciou com um capital muito pequeno e se transformou num dos bilionários que hoje nós temos no mundo. E ele escreveu, então, sobre essa figura marcante do mercado atual, chamada Jeff Bezos. E talvez você esteja pensando assim, Medeiros, quem é Jeff Bezos? Você vai dizer assim, ele é o criador, quem inventou a Amazon. Sim, isso é o que todo mundo sabe sobre Jeff Bezos. Mas o que eu quero conversar com você é sobre quem realmente é essa figura que tem muitas lições a passar para nós. Bom, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre a história de Jeff Bezos, eu vi algumas coisas muito interessantes sobre ele. A primeira coisa é que ele vem de uma família de classe média. Sua mãe engravidou do seu pai, ela ainda era jovem, ela ainda era uma adolescente, e o pai do Jeff, ele era uma pessoa circense, que vivia de um lugar para o outro, não tinha uma casa, não tinha algo muito fixo, e logo no início do casamento começaram as brigas entre a mãe do Jeff e o pai do Jeff. Bom, a mãe decidiu voltar para casa dos pais, ou seja, ele foi morar com os avós, e logo depois a mãe dele conheceu uma outra pessoa que dá, inclusive, o sobrenome Bezos para ele, e eles, então, decidiram que o pai biológico não iria mais ter contato com o filho, ou pediram para que ele se afastasse, porque
a família estava passando muitas dificuldades, não só financeiras, como também emocionais e relacionais. E a partir daí, então, eles tiveram uma nova vida, criaram um novo horizonte e iniciaram uma nova caminhada. E aí você deve estar pensando assim, Medeiros, poxa, você só tem 15 minutos, o Dene ele é extremamente rigoroso aí com o tempo, te deu só 15 minutos para você falar sobre um livro que tem bastante lição. E por que você está falando sobre o pai ou a família do Jeff Bezos? Porque eu quero dizer para você que não necessariamente para você sonhar grande, você precisa ser grande. E Jeff Bezos é uma grande lição para nós nesse quesito. Ele é alguém de uma família de classe média, ele vem de uma família disfuncional, ele vem de um momento em que ele não teve a convivência com o pai, ele vem de um cenário onde tudo rumava para que ele fosse uma pessoa normal, para que ele fosse uma pessoa talvez até disfuncional, anormal. Mas ele conseguiu transformar a sua vida, o seu legado, em algo extraordinário. Poxa, Medeiros, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que para você fazer algo extraordinário, não necessariamente você precisa ter todas as condições ideais. E talvez seja essa uma das grandes chaves que Stone viu nessa figura chamada Jeff Bezos. Enquanto em 1990, nos anos entre 95 e 2000, naquela transição entre o século XX para o século XXI, enquanto a internet começava a aflorar nos mercados, enquanto as pessoas começavam a ouvir falar sobre computação, sobre internet, muitos diziam, cara, isso daí vai ser moda, isso aí daqui a pouco vai acabar. E outros diziam, não, isso daí não vai para frente. Enquanto muitos negavam esse novo cenário, enquanto muitos negavam esse novo momento, algumas pessoas procuravam inovar. Enquanto o cenário era incerto, enquanto a gente não sabia onde ia dar esse novo fenômeno da internet, algumas pessoas reclamavam e criticavam, e outras decidiram se adaptar. E Jeff Bezos foi justamente desse segundo time. Enquanto uns choravam, reclamavam e negavam, ele perguntava para si mesmo, o que eu posso fazer com esse novo ingrediente no mercado? O que eu posso fazer para que eu consiga transformar aquilo que eu tenho de desejo, de sonho, em algo que seja realmente palpável, em algo que seja realmente inovador, em algo que seja realmente diferente. E talvez você que está aqui hoje me assistindo esteja vivendo o mesmo momento. A gente vive uma crise do Covid, enquanto muitos querem negar e achar que as coisas vão voltar ao normal, existem outras pessoas que estão olhando para um futuro e falando como que eu me adapto a esse novo futuro? Como eu faço para que esse novo futuro possa trazer para mim soluções? Como que eu posso fazer para que esse novo futuro possa apresentar para mim opções para que eu possa crescer e ser diferente? Como que eu faço para que esse novo futuro possa me dar possibilidades de transformar aquilo que eu tenho como sonho, como desejo, como meta, como objetivo em algo realmente extraordinário? Talvez você que esteja aqui me assistindo, talvez não tenha dinheiro como Jeff não tinha, talvez você não tenha apoio como ele não tinha, talvez você não tenha certeza do futuro como ele também não tinha, mas você tem o sonho, você tem o desejo. E esse jovem, talvez seja isso que Stone mais viu em Jeff, tinha uma gana, tinha certeza de que aquilo que ele acreditava podia ser realizado. Aí, talvez você me pergunte assim, Medeiros, e por que a vida não tem muitos Jeff Bezos?
Porque talvez as pessoas acreditam que para sonhar grande, precisa ser grande. Para sonhar grande, precisa ter muito dinheiro. Para sonhar grande, precisa ter uma estrutura grande. Para sonhar grande, a gente precisa ter um apoio grande. Para sonhar grande, para fazer grandiosas coisas, eu preciso de muitas condições e de muitos apoios e de muitas tecnologias. E Jeff, no ano de 1994, enquanto ninguém sabia para onde que o mundo ia, enquanto muitas pessoas não sabiam realmente qual seria o impacto da internet no mundo, ele decidiu acreditar naquilo que ele tinha dentro dele. Apesar de não ser grande, apesar de ainda ser jovem, apesar de trabalhar no mercado financeiro em Wall Street, apesar de tudo isso, apesar de não ter um suporte que, se desse errado, ele pudesse voltar atrás, ele não era de uma família abastarda, ele decidiu investir naquilo que ele acreditava, para transformar a sua ideia em algo extraordinário. E aí você pode perguntar assim, Medeiros, como é que Jeff Bezos fez isso? É justamente sobre isso agora que eu quero dizer para você. A primeira coisa que eu aprendi com Jeff Bezos é que ele nunca se perguntou ou nunca afirmou para ele assim, isso é muito difícil. Mas ele sempre dizia, o que eu posso fazer para transformar isso em algo real para mim nesse momento. E aí você deve perguntar assim, Medeiros, como é que eu faço para ser assim como Jeff Bezos? E é justamente sobre isso que eu vou falar com você agora. A primeira coisa que eu aprendi lendo esse livro é que eu precisava aprender a fazer o giro do horizonte. Poxa, Medeiros, o que é fazer o giro do horizonte? Eu vou explicar para você. Quando a gente monta as nossas estratégias de batalha, quando a gente monta as nossas atividades num cenário de exercício ou até de guerra, uma das coisas mais importantes nesse cenário é o local onde você faz o giro do horizonte. Entendemos? O que é o giro do horizonte? O giro do horizonte é você sair da posição que você está, você subir uma elevação e você conseguir olhar lá de cima e conseguir verificar o que está à frente. É você ter uma visão além do alcance de onde você estava anteriormente. Um dos pontos mais importantes numa batalha é você conseguir achar pontos de dominância onde você consegue olhar o horizonte. Porque quando você consegue olhar o horizonte, você consegue ampliar sua visão como líder. Quando você consegue olhar o horizonte, você consegue ampliar a sua visão, a visão da sua equipe. Quando você consegue olhar no horizonte, você consegue imaginar e prever as dificuldades que você vai ter no caminho, mas muito mais do que isso, quando você consegue olhar no horizonte, você consegue ver onde você pode chegar. Em 1994, Jeff Bezos olhou o advento da internet e ele olhou e disse assim, o novo campo de batalha não é aqui onde eu estou. O novo campo de batalha ele vai ser conectado. O novo campo de batalha não é esse campo físico onde as grandes corporações estão lutando. E eu preciso me preparar para que eu possa lutar na batalha do futuro. Jeff Bezos percebeu, em 1994, que, apesar das pessoas estarem numa batalha física, numa batalha onde as empresas lutavam pelo cliente que estava ali, naquele momento, no local físico, ele percebeu que o advento da internet iria transformar o campo de batalha dos negócios. E que o campo de batalha dos negócios ele seria, sim, um novo campo de batalha, onde as pessoas iriam lutar pelo cliente de uma forma digital, de uma forma abrangente, de uma forma sem fronteiras. E ele precisava estar preparado. Mas Jeff Bezos só conseguiu ter essa visão, só conseguiu ter essa certeza, porque ele ampliou a sua capacidade de visualizar.
ele ampliou a sua capacidade de imaginar o que a internet iria trazer para o futuro. O que eu quero dizer para você é que, se você quer transformar a sua ideia em algo extraordinário, você não pode ficar olhando para esse momento. Se você quer transformar a sua ideia em algo extraordinário, você não pode se prender às coisas que você já sabe. Você precisa olhar para o futuro, imaginar esse futuro, visualizar esse futuro, e você precisa colocar a sua visão naquilo que você ainda não sabe, mas que vai ser extremamente importante para você ser uma nova pessoa, um novo profissional e fazer um novo modelo de negócio. Ampliar a visão é aumentar a criatividade. E aumentar a criatividade é aumentar a coragem. Mas a segunda coisa que eu aprendi com o Jeff Bezos é que ter uma visão privilegiada não significa que você vai ter um caminho facilitado. Quando ele percebeu que o mundo viria através do digital, Jeff Bezos, então, cria em 94 uma loja para vender livros. E, apesar da visão dele ser privilegiada, o caminho dele não teve nada de privilegiado. Ele passou de 94 a 2002 sem ter lucro. Ele passou 10 anos tendo prejuízo. Jeff Bezos iniciou uma empresa com R$10.000 e passou 10 anos sem ter lucro. Apesar de você ter uma visão privilegiada, isso não quer dizer para você que o seu caminho vai ser fácil. Isso não quer dizer para você que você não vai ter que trabalhar fora do horário. Isso não quer dizer para você que você não vai ter que abrir mão de coisas importantes. Isso não quer dizer para você que a concorrência vai facilitar para você, porque quando Jeff Bezos começou a romper o mercado, quando Jeff Bezos começou a transformar o mercado, o Walmart e muitos outros concorrentes começaram a bater nele, e ele permaneceu firme naquilo que ele tinha como propósito, como meta, como objetivo. O que eu quero dizer para você é que, se você tem uma visão privilegiada e você está passando por dificuldades, você está passando por turbulências, eu quero dizer para você que existe uma grande probabilidade de você estar no caminho certo. Porque eu costumo sempre dizer, a única coisa que cai do céu é a chuva, e a única coisa que cai do céu é a chuva. Quando você amplia a sua visão e você vê, e você visualiza aquilo que você quer trazer para o mundo como solução extraordinária, isso não te dá o passaporte de facilidade. Isso não te dá o passaporte de que tudo vai acontecer como você deseja. Isso não te dá a certeza de que, apesar de você estar certo, as pessoas vão te entender. As pessoas vão comprar a tua ideia. As pessoas vão te aplaudir. Inclusive, Jeff Bezos diz, se você quer ser aplaudido, não inove. Ou melhor, se você não quer ser criticado, não inove. Poxa, Medeiros, o que você quer dizer? Eu quero dizer que ter visão privilegiada, visualizar o futuro e transformar esse futuro em realidade, não é fácil. Talvez por isso que é para poucos. Mas ele pode ser para mim e pode ser para você. Classe média, que não tem tantos recursos, que vem de uma família que não tem tanta base, pode ser para mim, pode ser para você. Se Jeff Bezos conseguiu, você pode conseguir, eu posso conseguir. A terceira coisa que eu aprendo com Jeff Bezos é que, apesar de eu ter uma visão privilegiada, eu vou passar por tantas dificuldades para chegar nessa visão, para chegar nessa realização, que, se eu não tiver uma meta muito clara, a probabilidade é que eu me perca no caminho. Poxa, Medeiros, por que você está dizendo isso? Porque Jeff Bezos hoje tem o maior varejo do mundo. Mas, durante 4 anos, ele vendeu apenas livros. De 94 a 98, ele vendeu apenas livros. Dizem que um dos motivos que o nome é Amazon
é que ele queria transformar a sua loja de livros na maior loja de livros virtuais do mundo. Ele queria ser a maior loja de livros do mundo. E por isso que ele colocou a Amazon. Para que ele pudesse, ele tendo como referência o Rio Amazonas, que era o maior rio do mundo. Porém, ele iniciou durante 4 anos vendendo apenas livros. Ele tinha uma meta, ele tinha um alvo muito claro. Ele queria ser o maior vendedor de livro do mundo. E aí eu lembro de uma história que o Roberto sempre diz, né? Existem pessoas que cavam 1000 poços de 1 quilômetro. Mas o grande vencedor, a empresa que prospera, é aquela que cava um poço de 1000 quilômetros. Sabe o que Jeff Bezos me ensinou? Medeiros, não adianta nada você ter uma visão privilegiada se você não tiver a resiliência de passar pelos percalços que você precisa para chegar até lá. Medeiros, não adianta você ter uma visão privilegiada se você não tiver foco naquilo que você viu. Se você não colocar o seu esforço naquilo que você viu. Se você não tapar os olhos para as outras opções que o mercado vai te dar. Se você não for um sniper, que o sniper é aquele que foca no alvo, ele fecha um olho para que ele não consiga, para que ele não se perca com aquilo que passa ao largo. Ele foca única e exclusivamente na sua meta, na sua missão, no seu alvo. E sabe o que Jeff Bezos me ensina? Não adianta nada eu ter uma visão privilegiada se eu não tiver resiliência para ultrapassar os obstáculos, se eu não tiver a firmeza de acreditar na minha meta e no meu alvo. Ele foi muito criticado, ele foi muito atacado, mas ele tinha uma meta. Ele tinha um alvo de ser a maior livraria do mundo. Mas Jeff Bezos me ensina uma quarta coisa que é muito importante. Você ter uma meta, você ter um alvo, não significa que você precisa ser tapado. Pelo contrário. Jeff Bezos me ensina o seguinte, olha, você ter posicionamento, você saber o que você quer, você furar um poço, não quer dizer que você não inove. Quer dizer que você precisa, apesar de ter uma meta, um alvo, um objetivo, você precisa se reinventar a cada dia para que a sua meta, o seu alvo e o seu objetivo, ele seja factível todos os dias. E quando a gente fala em inovação, muitas vezes você acha que você precisa mudar de meta, mudar de alvo, mudar de objetivo, e não é isso. Jeff Bezos provou que era você fazer diferente naquilo que você tem como missão de vida. É você reinventar o seu negócio, é você reestruturar o seu negócio. E o que Jeff Bezos me ensina, Medeiros? Não adianta eu ter uma visão extraordinária, não adianta eu ter uma visão ampliada, não adianta eu ter eu fazer um giro do horizonte se eu não tiver a força para ultrapassar os obstáculos, se eu não tiver a resiliência de focar no meu alvo. Mas, ainda assim, eu preciso ter uma coisa muito importante que se chama flexibilidade cognitiva, para saber que eu tenho meu alvo, tenho minha meta, tenho meu objetivo, e eu preciso me reinventar a cada dia nesse alvo, nessa meta, nesse objetivo. E Jeff Bezos fez isso muito bem. Em 94, ele criou a Amazon, logo depois ele criou comissões para quem trouxesse clientes para o site, veio o sistema de afiliados, depois ele colocou música no site, ele trouxe o algoritmo, esse algoritmo que as pessoas procuram coisas na internet e ela começa a receber propaganda sobre aquilo. Tudo isso vem do Jeff Bezos. Ele trouxe eletrônico para o site, ele criou o marketplace, tá ok? Depois ele trouxe a Amazon Prime, depois ele trouxe a compra com um clique, depois ele trouxe o Kindle. Enfim, ele foi a cada dia inovando o poço que ele estava furando. Poxa, Medeiros, depois dele ter se reinventado muitas vezes, ele teve o primeiro lucro em 2002. E de todas essas inovações e invenções que Jeff Bezos trouxe, eu quero dizer para você que eu fiquei impactado. Ele disse para a equipe dele, vocês precisam destruir o meu negócio. Eu preciso acabar com o mercado de livros físicos. E ele
investiu pesadamente no Kindle. Veja que visão. Lembra a visão dele? Ser o maior vendedor de livros do mundo. Utilizar a internet para vender esses livros. Quando ele era o maior vendedor de livros físicos do mundo, ele disse: eu preciso continuar sendo o maior vendedor de livros do mundo, mas eu preciso mudar a forma de vender o livro. Não mais o livro físico, mas eu preciso vender o livro digital, porque o mundo está mudando. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha forma de vender livro. Eu posso inovar e não sair do meu posicionamento. Olha só que fantástico era esse empreendedor. E a última coisa que eu aprendi com o Jeff Bezos, que eu já estourei o tempo, Roberto vai puxar minha orelha, Dani vai puxar minha orelha e vai dizer: Medeiros, você ensina que não pode estourar o tempo. Mas eu me empolguei. A última coisa que eu quero falar sobre Jeff Bezos é que ele criou um estilo. Empresários de sucesso criam um estilo. Medeiros, qual foi o estilo que Jeff Bezos criou? Jeff Bezos criou um estilo externo. Venda prática, barata, e aqui tem tudo. Eu sou apaixonado pela Amazon. Tudo que eu vou comprar, eu compro na Amazon. Eu compro roupa na Amazon, eu compro livro na Amazon, eu compro eletrônico na Amazon, porque eu sei que ali tem tudo. E, normalmente, os preços da Amazon são melhores do que os preços do concorrente. Ele criou um estilo. Qual é o estilo, Medeiros? O cliente está em primeiro lugar. Esse é o estilo que a Amazon implementa para dentro e para fora. Qual é o estilo, Medeiros, que o Jeff Bezos criou? O cliente está em primeiro lugar. E esse estilo ele joga para fora e para dentro. A sua equipe é uma equipe extremamente focada no cliente. A sua equipe ela não pode conversar durante as atividades, porque o foco tem que ser estritamente no cliente. Ele criou diversas regras em que ele transformou a forma de produzir internamente da sua equipe para que o foco ficasse extremamente no cliente, porque ele queria criar um estilo. Qual é o estilo? O cliente está em primeiro lugar. Enfim, para a gente terminar, qual foi a fórmula que transformou uma loja de porão na maior loja de varejo do mundo? Qual é a fórmula que transformou um jovem de classe média num dos maiores bilionários do mundo? Ele teve uma visão de futuro, ele não se importou em ultrapassar os obstáculos para chegar no futuro, ele não perdeu a visão desse futuro e ele não foi inflexível durante a caminhada. Ele aprendeu a ter flexibilidade cognitiva, de se reinventar ao longo do processo. Ele aprendeu que inovar não é mudar de área, mas é mudar de mentalidade, é mudar a forma, é achar uma melhor maneira. Mas ele aprendeu que uma das coisas mais importantes para que ele fizesse sucesso era que ele tivesse uma marca, é que ele tivesse um estilo, que ele tivesse algo que fizesse dele ser o Jeff Bezos. E a marca que ele achou foi o seguinte: o cliente está em primeiro lugar. Jeff Bezos ensina para mim que empreender não é um parque de diversões. Pelo contrário, empreender é você ter um sonho e saber que você vai passar por muitas dificuldades para chegar onde você deseja. Jeff Bezos ensinou para mim que, apesar de muitas luzes, dá muito trabalho você montar um parque de diversões. Jeff Bezos ensinou para mim que, apesar das dificuldades, vale a pena eu manter o foco, manter a resiliência e caminhar em busca da minha meta. Jeff Bezos ensinou para mim que o foco não está no concorrente, o foco está no meu cliente. Jeff Bezos ensinou para mim que se eu colocar essas 5 coisas em práticas, eu vou ser imbatível. Se eu tiver uma visão clara do futuro, se eu não tiver medo de enfrentar as dificuldades para chegar nesse futuro,
se eu tiver foco de manter a minha meta, o meu alvo, apesar das dificuldades e das críticas, se eu conseguir me reinventar durante o processo e se eu criar uma marca, um estilo de sucesso, eu vou ser alguém imbatível. E eu espero que você seja imbatível naquilo que você tem como meta, como alvo e como objetivo. E que você possa ser, assim como Jeff Bezos. Talvez não tenha todas as condições, nem todas as condicionantes e nem tudo que você precisa. Mas se você tiver dentro de você a chama, a força de vontade e a visão clara e pessoas para te ajudarem a chegar onde você deseja, eu espero que você seja o novo Jeff Bezos desse novo mercado. Muito obrigado. Arrasou, meu irmão! Que lindo! Pessoal, quanta energia! Ó, vamos mandar toda a energia do Instituto Gente para o nosso comandante Antônio Medeiros. Ó, alguém liga os comentários aí? Aê! Pessoal, toda a energia. Comandante, receba nossa gratidão. E não só por eu que hoje, agradeço, mas por tudo que você representa para o Instituto Gente. Pessoal, Medeiros falou que eu e o Roberto falaria do horário, mas quando é o Medeiros, e quando vocês estão tão felizes assim recebendo o Medeiros, a gente fica até feliz que ele se empolgue e fala mais. Sabe? A gente fica feliz mesmo. Porque, pô, fala a verdade, a Alice falando assim, foda! Aí, ó, foda pra caralho, como diria no Instituto Gente.